Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu quero mostrar para vocês um recurso muito interessante aqui do SQL, que é o trigger, tá? E eu costumo brincar aí, dizer que o trigger é uma espécie de fiscal do SQL. Vocês vão entender aí daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Então, o vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já deixa o like, você sempre esquece de deixar o like, se não deixar no começo. Então deixa o like que ajuda muito a gente e também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre receber os avisos dos conteúdos de Python, SQL e ciência de dados que tem aqui no canal toda semana e eu tenho certeza que você não vai querer perder, né? Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Dito isso, bora para a nossa aula. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, eu quero falar com vocês sobre o trigger, tá? Um recurso bem interessante aqui dentro do SQL e a gente vai entender por meio de exemplos práticos como que ele vai funcionar, o que que ele faz, tá bom? Eu costumo brincar que o trigger ele é uma espécie de fiscal do SQL e daqui a pouco você vai entender por quê, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, se você nunca ouviu falar de uma trigger, do que é um trigger, eu vou explicar aqui brevemente antes de fazer um exemplo. E é importante dizer, eu estou utilizando o Oracle Database, que é o SGBD da Oracle, mas a ideia de trigger, né, o conceito de trigger, vale em qualquer SGBD, tá bom? Se você quiser que eu mostre também triggers em outros SGBDs, como a gente faz aqui no canal, né, a gente faz aulas de SQL Server, de MySQL, de PostgreSQL, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, tá bom? Só vou fazer um vídeo se fizer sentido aí para vocês, tá? Eu estou mostrando as triggers aqui no Oracle, quem quiser aprender sobre triggers em outros bancos de dados, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, o que é um trigger? Um trigger é um gatilho que é disparado automaticamente quando alguma coisa acontece dentro de um banco de dados. De forma bem prática, tá? Um trigger vai ser uma ação que vai acontecer caso uma outra ação aconteça, né? Então, o trigger ele vai, de certa forma, ficar atento ali dentro de um banco de dados e quando acontece um determinado evento, ele automaticamente vai ser disparado, tá bom? E aí eu costumo brincar que um trigger ele vai ser um fiscal, ele é o fiscal do SQL, porque ele só fica ali na expectativa, esperando alguma coisa no banco de dados acontecer, e a partir do momento que essa coisa acontece, ele vai lá e entra em ação, tá? Então, só para poder contextualizar, né, e ficar mais tangível para vocês. Imagina uma empresa que tem um sistema, e esse sistema, ele é um sistema que permite cadastro, né, alterações dentro daquele sistema, e os funcionários entram naquele sistema e fazem alterações ali. Mas, por exemplo, imagina que chega o final de semana. No final de semana, a empresa pode não querer que aquele sistema seja alterado, tá bom? E aí o que a empresa vai fazer? Vai colocar uma trava ali. E aí se um funcionário tentar fazer alguma alteração no sábado, no domingo, o sistema vai impedir. Então a trigger vai fazer algo parecido, né? Então no sistema, por exemplo, quando eu for tentar fazer uma alteração ali dentro, o que a trigger vai fazer? Ela vai ficar ali só na espreita para, a partir do momento que alguém tenta fazer uma alteração ali dentro, ele vai verificar, opa, aconteceu uma alteração. Será que hoje é final de semana? E aí ele vai fazer um código ali para descobrir se é um final de semana. E se for um final de semana, ele vai falar, opa, não, pode parar, não pode fazer alteração no banco de dados hoje, porque hoje é o final de semana. E aí quando o funcionário tenta fazer uma alteração no banco, a trigger simplesmente entra em ação e impede que aquilo aconteça, tá bom? Então, em resumo, a trigger vai ser isso, tá? Vai ser alguma coisa que vai acontecer caso outra aconteça. Eu gosto de fazer o paralelo com outras ferramentas, né? Para vocês verem o quanto que o que a gente aprende em diferentes ferramentas, em diferentes aplicações, tem alguma associação. Então, por exemplo, quem já trabalhou com VBA pode fazer um paralelo com eventos do VBA, sabe? Eventos do VBA são códigos que a gente consegue criar para toda vez que algo acontecer na planilha, aquele código é disparado. Então, quando eu abro uma planilha, eu posso fazer com que o VBA execute um comando automaticamente quando aquela planilha é aberta, ou quando ela é fechada, ou quando uma célula é selecionada. Então, a trigger vai ter um comportamento semelhante. É alguma coisa que vai acontecer caso outra aconteça. Legal? Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês a trigger DML, que é uma trigger que vai ser disparada quando um evento DML, ou seja, quando um comando insert, update ou delete for executado sobre uma tabela. Legal?
Geralmente as triggers são disparadas antes de um evento acontecer, tá bom? Mas a gente também pode disparar uma trigger depois que o evento acontece. Vamos lá, qual que vai ser a sintaxe de uma trigger, né? A trigger dentro de um banco de dados, ela é um objeto, então a gente vai criar aquela trigger antes de mais nada. Então a sintaxe na hora de criar uma trigger vai ser a seguinte: create or replace trigger, o nome da trigger, logo depois eu vou dizer se eu quero que aquela trigger seja disparada antes ou depois de um insert, update ou delete dentro de um banco de dados. Então, ó, nesse caso, before um insert ou update ou delete. Então, essa trigger ela seria disparada quando acontecesse um insert, antes de acontecer um insert, update ou delete. On, nome da tabela, ou seja, em uma determinada tabela. Begin, end, que vai servir para eu delimitar os comandos que eu vou querer executar, caso essa trigger seja disparada, e aqui dentro os códigos, tá bom? Então, em resumo, create or replace trigger, o nome da trigger, antes de um comando insert, update ou delete acontecerem na tabela, tá bom? E para essa aula em particular, eu vou criar uma trigger que vai fazer algo muito parecido com o que eu comentei com vocês no começo do vídeo, né? Imagina um sistema que permita cadastro e alteração de informações ali naquele sistema, só que a empresa ela não quer permitir que um funcionário altere aquele banco de dados num sábado, num domingo, né? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na criação dessa trigger. Legal? Então vamos lá, olha só. Qual que vai ser o nosso exemplo? Crie uma trigger que seja disparada sempre antes de um comando, sempre que um comando insert, update ou delete for feito na tabela employees. Eu estou usando um banco de dados aqui, que é o banco de dados de recursos humanos, tá? Mas essa trigger aí você pode utilizar a mesma ideia para usar no seu banco de dados. Então a ideia é, antes de um evento insert, update ou delete ser executado, eu quero que essa trigger seja disparada. Tá? Eu quero que esse código seja automaticamente executado. E aí, caso o dia em que o insert, update, delete esteja sendo feito na segunda-feira, tá? E eu estou usando a segunda-feira nesse momento porque hoje é uma segunda-feira, então eu quero mostrar para vocês na prática como é que vai funcionar, né? Então, toda vez que ele for feito numa segunda-feira, ou pode ser também, ó, sábado ou domingo, então o insert, update, delete deverá ser abortado. Tá? Então, para esse exemplo dessa aula, eu vou criar uma trigger com vocês, que vai ser uma trigger que vai impedir que aconteça um insert, um update ou um delete dentro do banco de dados, caso o dia em que aquele insert, update, delete esteja sendo feito for uma segunda, um sábado, um domingo ou uma segunda-feira. Tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, antes de criar essa trigger, primeiro eu preciso de uma forma para descobrir qual que é o dia da data atual, tá bom? E para descobrir o dia da data atual, primeiro eu tenho que saber como descobrir a data atual do sistema. Então aqui dentro do Oracle, para a gente descobrir qual que é a data atual do sistema, a gente utiliza o comando select sysdate from dual, tá bom? Isso daqui vai me permitir descobrir qual que é a data atual do sistema. Se eu executar isso daqui, ó, com Ctrl Enter, ele vai me trazer ali a data em que eu estou gravando essa aula, 15/8, tá bom? Se eu quiser que ele me retorne o dia daquela data, eu vou usar uma função aqui do Oracle que vai permitir eu converter essa data para visualizar o dia daquela data. Essa função que vai me permitir fazer isso é a função toChar, tá bom? Aqui no Oracle Database, que é o banco de dados que eu estou trabalhando. Então, toChar, eu vou querer converter essa data aqui para um formato de dia. Então, logo depois eu vou colocar o comando, vou especificar ali que eu quero saber o dia daquela data, tá bom? Então, a função toChar, ela me pede dois argumentos. O primeiro deles vai ser a data que eu quero trabalhar e o segundo deles vai ser qual que é o formato que eu quero visualizar, tá bom? Bom, então tá lá como resultado, segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar cuidado porque quando a gente utiliza a função toChar, pode ser que sejam adicionados espaços adicionais dentro do meu texto, tá bom? Então, para eu
poder corrigir esse problema, além de usar a função toChar, eu vou usar a função trim, tá? Que é uma função que permite a gente excluir quaisquer espaços adicionais que sejam adicionados ali na hora de trabalhar com esse código, tá bom? Se eu executar isso aqui com Ctrl Enter, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, só que dessa vez ele cortou qualquer espaços adicionais que possam ter sido adicionados ali dentro daquela do meu dia, né, do meu texto, tá bom? Então, feito isso, agora eu sei que este código aqui me permite retornar o dia atual do meu sistema. O próximo passo agora vai ser criar uma trigger que vai permitir impedir que sejam adicionados, né, alterados os dados dentro do banco de dados, se esse insert, update ou delete for feito no sábado, domingo ou segunda-feira, tá bom? Seguindo a sintaxe da nossa trigger, eu vou usar o comando create or replace trigger. E agora eu vou dar um nome para essa trigger. Geralmente a gente utiliza, na hora de dar nomes para os objetos, a gente utiliza alguma regrinha ali para deixar o nome mais intuitivo, tá bom? Então uma coisa que eu gosto de fazer na hora de criar uma trigger é, começo com TG, para identificar que é uma trigger, TG, underline, em qual tabela que eu vou querer aplicar aquela trigger. No caso, eu vou querer que seja impedida uma alteração na minha tabela de funcionários, na tabela employees, que é essa tabela aqui da esquerda. Então, TG employees, underline. Em que momento eu quero que essa trigger seja disparada? Se eu quero que seja disparada antes ou depois de um insert, update ou delete. No caso, eu quero que seja disparada antes. Então, vou colocar aqui, ó, before, underline, quais vão ser as ações que eu vou que vão ativar essa trigger. No caso, um insert, um update ou um delete. Tá bom? Esse nome aqui não é obrigatório ficar dessa forma, tá bom? Eu poderia chamar isso aqui de banana, tá? Não faz diferença o nome que eu coloco. Na verdade, a grande diferença vai acontecer depois, quando eu tiver uma organização no meu banco de dados, eu quiser consultar aquela trigger, esse nome aqui fica muito mais intuitivo, tá? É uma trigger que vai ser disparada na tabela employees antes de acontecer um insert, um update ou um delete, tá bom? Enter. Agora eu vou especificar em que momento eu quero executar essa trigger. No caso, before, tá? Before o quê? Before, ou seja, antes de acontecer um insert, ou um update, ou um delete. Legal? E essa trigger, ela vai acontecer na tabela employees, ou seja, on employees. Legal? Então tá lá. Essa vai ser a estrutura de criação da nossa trigger. Agora, eu vou utilizar o comando begin and, certo? Vou utilizar o bloco begin and para poder escrever quais vão ser os códigos que eu vou querer que sejam executados toda vez que essa trigger for disparada. No caso, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele verifique o dia atual do sistema para poder saber em qual dia aquele insert, update ou delete está sendo feito. E uma vez que ele identificar se for sábado, domingo ou segunda, eu quero que automaticamente o meu sistema ele impeça que aquilo aconteça, tá bom? É como se eu quisesse, sei lá, que ele emitisse um erro ali e falasse, ó, aqui, hoje você não pode adicionar esses dados, tá? Hoje não está permitido. Então, primeiro eu vou ter que verificar qual dia em que está sendo feito aquela alteração e depois que ele verificar, se for um sábado, domingo ou segunda, ele tem que impedir, ele tem que emitir um erro e impedir que aquela ação seja executada, tá bom? Então, logo depois aqui do meu begin, eu vou apertar a tecla Tab e agora eu vou escrever o código para poder verificar qual é o dia em que está acontecendo aquela alteração. Para fazer essa verificação, né, de em que dia está sendo feita aquela alteração, eu vou precisar utilizar um comando, uma estrutura de controle condicional, que é a estrutura if. A estrutura if é o que vai me permitir verificar se aquela data é uma segunda, um sábado ou um domingo, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Se o dia de hoje for igual a sábado, domingo ou segunda, né? Então eu tenho que ter algo nesse sentido aqui, tá? Que claro, não vai ser dessa forma, mas eu vou ter que ter uma comparação desse tipo.
eu vou ter que verificar se o dia de hoje é igual a sábado, domingo ou segunda. Legal, como é que eu transformo isso aqui num código que seja válido? Como é que eu descubro o dia de hoje e depois como é que eu comparo com sábado, domingo ou segunda? Bom, para descobrir o dia de hoje, eu consigo descobrir graças a esse código, aqui que eu comentei com vocês, tá? O código trim to char, que vai verificar qual que é o dia de sysdate, sendo sysdate a data atual. Então, eu descubro o dia de hoje simplesmente utilizando esse comando aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se o dia de hoje ele for sábado, domingo ou segunda, então eu quero que seja bloqueado aquela alteração. E aí, como é que eu consigo fazer essa verificação se esse dia aqui é sábado, domingo ou segunda? Logo depois eu vou utilizar o comando in, lembra do comando in? In, e aqui, ó, sábado, domingo ou segunda-feira. Legal? Então é assim que eu vou verificar se o dia de hoje é um sábado, um domingo ou uma segunda-feira. Tá bom? Então se o dia de hoje for um sábado, um domingo ou uma segunda-feira, então, then, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele emita um erro para mim. Qual que é a forma como eu vou falar para ele emitir esse erro, né, e simplesmente impedir que aquele cadastro seja feito? Eu vou utilizar uma função aqui, né, um recurso, que é o raise application error, que vai ser o que vai me permitir criar esse erro, né? E uma vez que esse erro acontece, aquele insert, update, delete, ele simplesmente não acontece. Então, ó, raise application error, ele vai me pedir dois argumentos. Primeiro, qual que é o número desse erro que eu estou querendo criar, e aí o número eu vou colocar menos 20.001, é só uma numeração que a Oracle pede para a gente. Então, menos 20.001, e depois qual que vai ser a mensagem de erro que eu quero que ele emita. Então, entre aspas simples, não é possível fazer alterações na segunda, no sábado, domingo ou segunda. Tá bom? Essa vai ser a mensagem que eu vou querer emitir. Depois, eu vou finalizar com um AND IF. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o dia de hoje, qual que é a data, né? Qual que é o dia de hoje, e se esse dia de hoje ele é um sábado, um domingo ou uma segunda. Se for, então o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele emita uma mensagem de erro, o número desse erro vai ser menos 20.001 e a mensagem vai ser não é possível fazer alterações no sábado, domingo ou na segunda. E logo depois aqui, ó, de utilizar esse raise application error, eu vou colocar um ponto e vírgula para poder finalizar o meu comando. Legal? Então essa vai ser a estrutura do meu código. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente selecionar esse código aqui, esse meu create or replace trigger, e vou executar, tá bom? Para poder criar essa trigger. Então olha só, trigger criada, trigger compilada ali, tá bom? Agora vamos ver na prática o funcionamento dessa trigger. Eu vou tentar fazer agora um delete aqui na minha tabela employees, tá? Eu vou tentar deletar um funcionário na minha tabela. E o código que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Bom, então delete, ou seja, exclua da tabela funcionários o ID igual a 190, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse código daqui, vou executar. E olha só o que aconteceu, ele acabou de emitir uma mensagem de erro aqui para mim, ó. Não é possível fazer alterações no sábado, domingo ou segunda. E ele já especificou para mim aqui que isso aconteceu por conta da minha trigger employees before insert update delete, que a gente criou, tá bom? Como é que eu poderia testar agora se ele realmente não excluiu? Então eu posso vir aqui, utilizar o comando select asterisco from employees e vamos ver se o funcionário 190 ainda está lá. Então, vou selecionar aqui, vou executar. Vamos lá, funcionário 190. Funcionário 190, ele ainda está aqui, tá? É o Timothy Gates. Como é que eu poderia testar agora a possibilidade de excluir esse funcionário? Eu posso simplesmente tirar fora aqui do meu código a segunda-feira. Então, apago essa parte da segunda-feira. Vou selecionar o meu código novamente. Selecionei, executei.
Ó, foi compilado. Agora eu vou tentar excluir, utilizando o delete. Então, selecionei, executei, uma linha excluída. Agora, se eu selecionar a minha tabela de funcionários, quando eu procurar pelo funcionário 190, ele não existe mais no meu banco. Tá bom? Então, tá lá, vimos o funcionamento prático de uma trigger. Beleza, gente? Então, em resumo, por que eu falei com vocês que a trigger é como se fosse um fiscal do SQL? Porque a trigger, uma vez criada, ela só fica ali na espreita, esperando alguma coisa acontecer. Um insert, um update ou delete. Aconteceu o insert, update ou delete, ela, opa, vamos lá, aconteceu uma alteração no banco de dados. Deixa eu ver se realmente pode acontecer. Aí o que ela vai fazer? Vai verificar. Ah, o dia é um sábado, um domingo ou uma segunda-feira? Se for, não pode. Então o que ele vai fazer? Ó, você acabou de tentar fazer um insert, update ou delete, mas eu vi aqui que você não poderia fazer hoje, então ele simplesmente impede que aconteça, tá bom? Então a trigger vai conseguir fazer isso daí. É claro, a trigger não serve só para impedir que a gente faça alguma coisa. Generalizando, uma trigger ela vai ser um evento que vai acontecer, uma ação que vai acontecer, caso uma outra ação aconteça também, tá bom? Poderia ser também, por exemplo, eu fiz um insert numa tabela e a partir do momento que eu faço esse insert, ele já faz um insert em outra também. Poderia ser uma trigger, tá bom? Mas de qualquer forma, a trigger vai ser um gatilho, né? Vai ser um objeto dentro do banco de dados que vai ficar atento ao que está acontecendo e caso algo aconteça, ela vai automaticamente executar uma outra ação, tá bom? Só para a gente fechar, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que aconteceria se eu quisesse excluir essa trigger? Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho duas opções se eu não quiser mais que essa trigger funcione. A primeira delas é desabilitar uma trigger. Então vamos supor que você não queira mais que aquela trigger execute algo no banco de dados. Então você pode simplesmente desabilitar, né? Por quê? Vamos supor que em um determinado final de semana o sistema tem que permitir alteração. Aí não faz sentido você excluir aquela trigger se depois você vai querer utilizá-la novamente. Então você pode simplesmente desabilitar. Então você vai usar o comando alter trigger, o nome da trigger e depois o comando disable para você desabilitar. E se você quiser habilitar novamente em um segundo momento, você vai usar o comando alter trigger, o nome da trigger e depois você vai utilizar o comando enable para poder habilitar novamente, tá bom? E para fechar, se você realmente quiser excluir aquela trigger, você vai usar o comando drop trigger e o nome daquela trigger. Tá bom, gente? Então, essa aí foi a nossa aula sobre triggers aqui dentro do SQL Oracle, tá bom? Se você quiser que a gente veja triggers em outros bancos de dados também, né, porque tem algumas particularidadezinhas, então deixa aqui nos comentários. Ah, Marcos, ensina também como a gente utiliza triggers no SQL Server, ensina também como é que a gente utiliza no PostgreSQL. Então deixa aqui nos comentários para poder saber se você vai querer aprender isso daí. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenha ficado clara essa aula. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal também, para poder sempre ser avisado aí e ficar sempre atento aos conteúdos que a gente faz para vocês, tá bom? Então é isso, grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.